Salve, salve nação de vendedores, Rafael Mendes aqui com vocês e hoje o nosso tema é como contornar a objeção do não tenho tempo. É isso mesmo, como é que eu faço para contornar a objeção do não tenho tempo? Mas antes da gente falar o nosso conteúdo, galera, eu quero fazer um pedido para você, metralhe o dedo aqui no like, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas que você conhece, as quais você pode ajudar. Aqui embaixo a gente tem uma descrição com o meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu coloco um conteúdo para você, vendedor, vender mais, para você, gestor, ajudar o seu time de vendas a vender mais e para você, empresário, que não sabe como vender, consuma o nosso conteúdo aqui. Vamos lá, galera, entra lá no nosso grupo do Telegram, me segue no Instagram que a gente tem um conteúdo incrível para você. E aí, galera, como contornar a objeção do eu não tenho tempo? Galera, essa é uma das objeções mais clássicas em vendas e ela é muito louca, por quê? Porque é uma objeção que você quase não tem controle nenhum para contornar essa objeção. Por quê? Porque existem três fatores fundamentais ou três crenças por trás dessa objeção. A primeira crença é: ele está realmente falando a verdade. Possivelmente ele pode estar falando a verdade. Ele não tem tempo realmente para te receber para uma apresentação de proposta ou para uma apresentação de solução. Ele pode realmente estar falando a verdade. E aí, como é que você faz para contornar a objeção do não tenho tempo se ele está falando a verdade? Difícil, né? Não, não é difícil. A gente vai falar sobre preparação aqui e a gente vai mostrar como funciona a nossa matriz de contorno de objeções. O segundo fator ou a segunda crença que pode estar por trás da objeção eu não tenho tempo é: ele tem dificuldade de te dizer não e prefere te enrolar. Ele não quer ser ríspido. Olha que loucura isso. Então eu não tenho tempo agora, pode ser o seguinte: a pessoa tem dificuldade de falar com você. Como assim dificuldade de falar com você? Dificuldade de dizer não para você. Então a pessoa não quer ser ríspida. É mais fácil ir te enrolando, mais fácil ser gentil, não se tornar uma pessoa desagradável, tá? Então a pessoa pode simplesmente estar o quê? Tem dificuldade em dizer não e aí ela fica te enrolando. Ou o terceiro fator ou a terceira crença é: sua solução não é urgente. Você já me apresentou o produto, você já me apresentou o serviço, mas isso não é urgente para mim. Então, para contornar a objeção do eu não tenho tempo agora, eu vou apresentar para vocês uma técnica que eu já tenho compartilhado em alguns vídeos aqui sobre contorno de objeções. É uma ferramenta que eu criei chamada matriz de objeções, onde na primeira coluna eu tenho a objeção do cliente, na segunda coluna eu tenho a sua pergunta, a pergunta que você precisa fazer para ele. A terceira coluna eu tenho a resposta do cliente, a resposta que ele pode dar. Então ele pode dar uma resposta verbal ou pode se comunicar com uma linguagem não verbal. Se ele estiver no telefone, ele vai ter que te dar uma resposta verbal. Se ele estiver presencialmente, ele pode simplesmente te dar uma resposta de uma linguagem não verbal, tá? E a quarta coluna, a sua afirmação, a resposta poderosa, tá? A argumentação que você pode dar para ele. Então, por exemplo, essa matriz ela funciona para qualquer objeções, tá? Então, objeção do cliente: não tenho tempo agora. Eu criei um e-book chamado Guia Definitivo para Contornar Objeções. Dá uma olhada no meu site, rafamendes.com.br, e você pode baixar esse e-book seguindo lá no meu site, tá? Onde eu listo todas as objeções mais comuns em vendas. E essa objeção do não tenho tempo agora é uma das objeções mais comuns em vendas. E o que eu falo nesse guia, tá? Eu falo o seguinte, que por trás de toda objeção existe uma crença oculta. Basicamente, o que seria isso? Por baixo de todo o iceberg, né? A gente só está enxergando o topo do iceberg. Existe todo um gelo, né? Existe toda uma estrutura parruda por trás. Então, por trás de uma objeção existe o quê? Uma crença oculta. E o seu papel vendedor, o seu papel gestor, o seu papel
empreendedor, o seu papel profissional de vendas é descobrir que crença oculta está ali por trás, tá? Então não tenho tempo agora. A melhor forma de descobrir uma crença oculta é fazendo uma pergunta. Então não tenho tempo agora, eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é o melhor horário para eu te ligar? Eu fiz uma pergunta. Ele pode responder para mim: pode ser amanhã às 15 horas. Ele pode responder para você: me ligue daqui um mês. Um mês. Ele pode responder para você da seguinte forma: não me ligue. Não me ligue. Deixe que eu ligo para você. Ele pode responder, e olha que loucura isso, tá? Lembra que um dos 3 fatores é: isso não é uma prioridade para mim agora? Ele pode responder da seguinte forma: olha, muito obrigado pela sua educação, muito obrigado, você é muito gentil, mas eu não tenho interesse. E o que isso quer dizer? Eu costumo dizer que a pior palavra para um vendedor é o talvez, porque o talvez você não tem uma convicção daquilo que o cliente quer. Então eu sempre prefiro o sim ou não, porque aí se ele te diz não, você já vai para a próxima, tá? Então o seu objetivo é extrair o máximo possível de informações para ele te entregar um sim ou um não, tá? Então, por exemplo, não tenho tempo agora, qual é o melhor horário para eu te ligar? Se ele respondeu amanhã, que afirmação, que resposta poderosa você pode fazer? E como que eu construo essa resposta poderosa? Uma resposta que gere compromisso nele. Ok, amanhã às 15 horas em ponto, eu te ligo. Ok? Esse ok gera compromisso e coerência, ele precisa assumir com isso. Então, não tenho tempo agora, qual é o melhor horário para eu te ligar? Ele diz amanhã. Ok, amanhã às 15 horas em ponto, eu te ligo. Então, se ele diz aqui, não tenho tempo agora, sua pergunta, qual é o melhor horário para eu te ligar? Ele pode responder, me ligue daqui um mês. Que afirmação, que resposta poderosa você pode dar? Você pode dizer da seguinte forma: ok, no dia 2 de abril, às 10 horas da manhã, eu posso te ligar? Posso. Inclusive, posso te mandar um invite, um convite por e-mail para você receber a minha ligação nesse dia? Eu estou gerando um compromisso do outro lado, tá? Não tenho tempo agora. Qual é o melhor horário para eu te ligar? Aí ele diz o seguinte: não me ligue, deixe que eu te ligo. Que tipo de resposta, olha que loucura isso. Que tipo de resposta poderosa você pode dar para ele? Você pode, por exemplo, dizer: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a minha agenda no dia tal, sexta-feira, às 10 da manhã, por exemplo, se você tiver esse momento disponível às 10, para você me ligar, tudo bem? Pode ser? Então você gera um compromisso, seu objetivo é gerar um compromisso o tempo inteiro com ele. Então, não tenho tempo agora. Que tipo de pergunta você pode fazer? Quais são as suas prioridades neste trimestre? Ele vai falar, as prioridades nesse trimestre é aumentar em 50% meu faturamento da minha empresa, por exemplo. E você trabalha com uma arquitetura, você é um arquiteto. Você pode dar uma resposta poderosa da seguinte forma: os nossos projetos já ajudaram empresas como XYZ, similares à sua empresa, e essas empresas já tiveram um crescimento de 35% até 60% após uma simples ação em um departamento da empresa. Olha aqui, outra objeção outra resposta, né? Outra pergunta para a objeção não tenho tempo agora. O que podemos fazer para ter 15 minutos do seu tempo? Ele pode responder: olha, vamos fazer o seguinte, 15 minutos somente? Somente 15 minutos? Aí, essa é a reação dele, né? A resposta dele. Ele fez uma pergunta: somente 15 minutos? Pode responder: sim, somente 15 minutos.
E aí ele vai responder para você, tá bom, então somente 15 minutos, aproveita aí na ligação, ou vamos aproveitar e fazer essa reunião somente com 15 minutos, ok? Então o grande segredo para contornar a objeção do não tenho tempo agora é utilizar a matriz de objeções, né, a matriz de contorno de objeções que eu apresentei para vocês, listar, aqui eu estou listando uma objeção, não tenho tempo agora, colocar o máximo possível de perguntas, né, de possibilidades de pergunta, pensar, e aí tem um processo de reflexão profundo do seu trabalho aí como vendedor, né, quais são as possíveis respostas dele e usar a sua argumentação, a sua afirmação. Tá, Rafael, mas eu não vou conseguir decorar tudo isso daqui. Se você está no telefone e está na frente do seu computador, você pode ter a sua matriz aberta na tela do seu computador. Se você vai para uma reunião, a minha dica para você é convide um outro vendedor e faça o que? Um ensaio dessas possíveis objeções. Galera, olhando então aqui para a nossa matriz de objeções, eu quero dar um exemplo para vocês. Existe um brasileiro chamado Ricardo Bellino. Esse cara se tornou sócio do Donald Trump e ele fala muito sobre a teoria de como convencer alguém em 3 minutos, tá? Ele utiliza muito isso. Se vocês observarem na história, o Trump não tinha muito tempo para recebê-lo e ele em 3 minutos conseguiu convencer o Trump. Como? Fazendo perguntas. Então a gente vai colocar agora uma parte do vídeo dele onde ele mostra como ele utilizou essas perguntas para ganhar, né, o Donald Trump, para poder conquistar o direito de falar com o Donald Trump. Então, se você quer saber mais sobre o Ricardo, dá uma olhada aqui, a gente vai colocar na nossa edição um canal do YouTube dele, né, o canal onde você pode ver o vídeo na íntegra, reforçando, esse é um vídeo do Ricardo, mas a gente faz uma conexão com aquilo que a gente está falando aqui. Dá uma olhada. Você acredita que alguém é capaz de vender uma ideia e conseguir um emprego em apenas 3 minutos? Ricardo Bellino fez mais do que isso. Ele se tornou sócio de um dos mais importantes bilionários americanos, Donald Trump. Eu perguntei para ele se ele sabia que no Brasil nós temos a segunda maior frota de jatos privados e helicópteros do mundo. Se ele conhecia as vendas fantásticas de Louis Vuitton no Brasil, se ele tinha ouvido falar de quanto se vende de Ferraris e Mercedes e Maseratis no Brasil. Apenas as perguntas que de alguma forma comparavam a marca dele àquelas marcas mais importantes do mundo no que é o consumo de luxo, já criou uma certa simpatia no nosso diálogo. O livro 3 Minutos para o Sucesso tem um lançamento mundial marcado para o dia 12 de setembro em Nova York. A história de sucesso do brasileiro Ricardo Bellino é única. Começou aos 21 anos. O sonho de Ricardo o levou a Nova York conhecer o dono de uma das maiores agências de modelos do mundo, John Casablancas. Me candidatei a ser carteiro de uma companhia de transporte de documentos para poder ter a oportunidade de viajar a Nova York de graça, para poder apresentar as minhas ideias ao John Casablancas. Então, convencê-lo de que o Brasil seria, no cenário futuro, um celeiro de modelos. Para ser um profissional de destaque no mercado, Ricardo Bellino afirma que a primeira impressão é extremamente importante. Vender uma boa ideia é ter a capacidade de sintetizar essa ideia em poucos minutos, especialmente para você criar uma primeira impressão positiva. Entenderam? Como que eu faço para contornar a objeção do não tenho tempo agora? Utilize a matriz de contorno de objeções e se prepare o máximo possível. Dica extra para você, tá? Quando tem clientes que podem dizer o seguinte, olha, não tenho tempo agora, tá? Não, 15 minutos para mim tá bom, tá? É o único tempo que eu tenho agora. Ou você consegue falar comigo em 5 minutos? Dica extra. Monte uma apresentação ou um discurso para pessoas apressadas. Como assim? Cara, vá bem objetivo nessa reunião, ou nessa visita comercial, ou nessa conferência, tá? Onde é fundamental você ter no máximo ali 3 cases de sucesso e fale de cases de sucesso que tenham semelhanças com o negócio dele ou com aquilo que ele quer comprar e mostre muito, valorize muito a técnica do contraste. Basicamente, o que seria a técnica do contraste, tá? Falar do inferno é a melhor forma de vender o céu, nesse caso aqui, tá? Então mostre bastante dores de clientes, tá? Ou dores que são similares a dele e mostre, né, e venda o sonho. Então você enfatiza demais as dores
e aí em algum momento você vende o sonho, tá? Então, para você, a dica extra que eu te dou para pessoas que são apressadas, pessoas que não têm o tempo é, no máximo use 3 cases de sucesso, seja objetivo, para fazer essa conexão com ele e utilize a técnica do contraste. Galera, o nosso vídeo é curto, é isso mesmo. Como que eu faço para contornar a objeção do eu não tenho tempo agora? Simples, utilize a matriz de contorno de objeções e use a dica extra para pessoas apressadas. Se você achou que esse conteúdo foi importante para você, eu vou te fazer um pedido. Compartilhe com o máximo possível de pessoas, metralhe aqui no like, entra no nosso grupo do Telegram exclusivo e eu também te vejo lá no meu Instagram. Tamo junto, fui! Valeu, galera!